Olá, meus seres! Eu espero que todos muito bem aí desse lado. Vamos continuar com o nosso sistema digestório da playlist da fisiologia dos seres humanos, mas antes da continuidade, se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se aí e ative as notificações. Lançamos aulas semanais para vocês brilharem nos estudos, para ajudar você, auxiliar você no que você deseja. Pode ser para o Enem, pode ser para o Vestiba, pode ser para te auxiliar em cursos, para concursos públicos, para universidade. Então, estamos à disposição. Se você tiver dúvida, manda, o mais rápido eu respondo você. Deixe seu like, isso também apoia muito o nosso projeto e facilita a gente chegar cada vez mais a mais pessoas que precisam de biologia para os seus estudos. Sistema digestório, você lembra dessa minha imagem, desse meu desenho? Muitos criticaram o meu desenho, muitos tiraram sarro do meu desenho, mas esse é o meu desenho, meu esforço, minha arte para o sistema digestório. O alimento entrava pela cavidade oral ou boca. Ele vai ficar um tempinho ali, porque você vai mastigar os alimentos. Você vai produzir a saliva, nós teremos a insalivação, nós teremos ali a liberação de várias substâncias químicas. Sua língua e seu nariz vão receber várias informações. Então nós temos lá no nosso cérebro uma interpretação do paladar, do olfato, e isso é muito satisfatório. Imagine um alimento que você come e que você adora, que você gosta demais, que você fala, é satisfatório. Essa sensação é muito importante para nós. E ainda a gente vai ter uma outra satisfação após o ato de engolir ou deglutição. E aí esse alimento vai chegando no estômago, a gente vai tendo a distensão desse estômago. Isso também vai promover uma ação nesse sistema nervoso associado à nossa saciedade. Então o nosso foco vai ser boca, vai ser faringe, esôfago e uma paradinha aqui no estômago. Então, em alguns momentos, a gente vai pensar em algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, quando o alimento está na cavidade oral ou boca, no ato de mastigação, nós veremos a participação dos nossos dentes. Os nossos dentes são estruturas bem específicas. Nós chamaremos eles de órgãos. Nós teremos esmalte, polpa, dentina, vários componentes no nosso dente. E ele é essencial para a nossa mastigação. Nós teremos esses dentes com essa partezinha branca chamada de coroa. E essa partezinha branca tem formas distintas ou diferentes. Temos dentes chamados de incisivos, que vão cortar basicamente esses alimentos. Os dentes mais pontiagudos, os caninos, para rasgar fibras, como a carne, por exemplo, ou outras coisinhas que a gente vai comer mais fibroso. E aí a gente vai pensar em pré-molares e molares que vão triturar. Então a gente vai encaixar na nossa mordidinha e a gente vai conseguir fazer a trituração, partilhar esses alimentos em pedacinhos menores. Óbvio que a saúde do nosso dente impacta a saúde do nosso organismo. Se nós não temos uma boa higiene, uma boa escovação, uma boa higiene bucal de uma maneira geral, nós podemos ter ali bactérias que se proliferam e formam cárie. Então a gente pode ter lesões nos dentes, isso pode comprometer a nossa saúde. Essa bactéria ainda pode cair na corrente sanguínea e para outras regiões, inclusive para o coração, pode causar inflamações em outras regiões corporais. Então a gente tem uma preocupação aí com a saúde bucal. E os profissionais dentistas estão à nossa disposição aí para manter a nossa saúde bucal em dia. Na nossa cavidade oral ou boca ainda, a gente vai ver a língua. A nossa língua vai movimentar o alimento para lá, o alimento para cá. Ela vai ser importante na deglutição, auxiliando a empurrar esse alimento. A nossa língua vai ter vários receptores na sua superfície para identificar textura desses alimentos, variação de temperatura, de pH. Então isso vai ser muito importante. Para a identificação ainda dos gostos que a gente pode sentir, dependendo da quantidade de açúcares, de sódio ou de outros componentes que existam nos alimentos. A nossa língua está presa no assoalho da boca, decidiu engolir, você empurrou isso para trás.
Não dá para engolir a língua, não dá nesse sentido, não dá. Mesmo que você esteja consciente ainda ou inconsciente, às vezes as pessoas podem ter convulsões ou ações do sistema nervoso, a galera vai tentar colocar o dedinho na boca e a gente fala, não faça isso, a pessoa pode morder o pedacinho do dedo dela, esse dedo seu entrar no sistema digestório ou respiratório dela. Isso pode ser mais agressivo ou preocupante. Então a gente não consegue engolir a nossa língua voluntária nem involuntariamente, porque ela está presa ao assoalhinho da nossa boca. Mas eu destaquei aqui as glândulas salivares, que é o foco da digestão. As glândulas salivares são glândulas pares. Nós teremos lado direito e lado esquerdo, glândulas parótidas, sublinguais e submandibulares. Então essas glândulas liberarão de 1 a 2 litros de saliva, gosminha, em 24 horas. Quando nós produzimos e liberamos a saliva, na saliva existe água, na saliva existe água, existem sais, existe muco, existe anticorpos e existe enzimas para garantir a digestão dos nutrientes. A enzima mais famosa chama-se pitialina ou amilase salivar. A amilase salivar ou pitialina é uma enzima que vai quebrar as ligações alfa-1,4 presente no amido e no glicogênio, que são polímeros de glicose. Vai quebrando, essa alfa-amilase liga nessas ligações alfa-1,4 e vai quebrando. Geralmente vai produzir açúcares intermediários, que são dextrinas. Continuando essa quebra, vai produzir um disacarídeo chamado maltose, que é formado por glicose mais glicose. Então, a digestão química do amido iniciou na cavidade oral ou boca. Começou ali, mas não terminou. Geralmente proteínas, lipídios, que estão tudo meio juntinho ali, não tem quase nada de digestão química. Na saliva, a gente pode encontrar a secreção de lipase também, lipase salivar. No ensino médio, nem é citado isso. No ensino superior, sim, a gente vai especificar, dizer sim, tem uma liberação de lipases na saliva, mas basicamente para você que vai fazer provas tipo Enem ou vestibulares, a amilase salivar ou pitialina é a enzima mais importante e aqui tem início a digestão química do amido na cavidade oral ou boca. Nós temos ali um pH que varia de 6 a 7. Então a nossa cavidade oral ou boca tem um ambiente aí meio propício para o desenvolvimento de muitos micro-organismos. Então a escovação, o fiozinho dental, a higiene bucal é essencial para evitar a proliferação de micro-organismos e alguns que podem ser prejudiciais para nós, que podem fazer mal para a nossa saúde. Então esse alimento vai ficar aqui um tempinho e aí nós vamos decidir engolir. Então essa fase depende da nossa consciência. Deglutição, o ato de engolir. Esse alimento vai passar pela faringe, vai ter uma onda peristáltica, vai para o esôfago. E o esôfago é esse canalzinho que vai levar o alimento da faringe até o estômago. E a gente vai ver a continuidade desses movimentos peristálticos. Então essa onda de peristalse começa, decidi engolir, empurrei para trás, faringe, esôfago, movimento peristáltico, movimento, e o alimento vai chegar aqui. Na transição esôfago-estômago, vai existir uma regiãozinha chamada cárdia. E aqui nós temos um esfíncter, um anel muscular. Então o alimento está descendo aqui, e essa portinha, esse esfíncter vai abrir. Quando a portinha abriu, o alimento caiu aqui. Ele saiu daqui, caiu ali. E essa portinha fecha automaticamente. Se não fechar automaticamente, a gente pode ter refluxo dos componentes do estômago para a região do esôfago. E aí pode sentir queimação, desconforto, irritação. Pode ser que não fecha adequadamente essa região. Pode ser que você tenha lesões ali, inflamação e comece a ter um refluxo e isso gerar um desconforto muito grande. Quando nós somos bebezinhos, recém-nascidos até um determinado período, muitas vezes essas estruturas estão ali mantendo o seu desenvolvimento ainda e eles têm muitos refluxos. Então a gente tem essa região importante para passar o alimento, chegar no estômago e fechar rapidinho para esse alimento ficar ali no estômago, ok? Essas unidades musculares, os esfíncteres, eles vão impedir o refluxo do alimento. Então esse alimento
vai ficar aqui no estômago. Depois a tendência é ele ir para o intestino delgado. Ele vai passar por uma outra região chamada piloro, ou válvula pilórica. Ali é um esfíncter também, anéis musculares, que vão garantir o trajeto unidirecional desse alimento, impedindo que ele volte ou que ele tenha um refluxo. Então o alimento vai ficar um tempinho aqui no nosso estômago. O estômago parece uma luva de boxe, quando a gente vê na anatomia ao vivo com a peça cadavérica. Tem uma curvatura menor, uma curvatura maior, o corpo, o fundo, a região do antro do estômago, mas aí são detalhes que a gente vê mais no ensino superior. Aqui eu preciso de você, parede do estômago, revestindo internamente o estômago um muco formado de glicoproteínas, mucopolissacarídeos. Esse muco pode ter uma espessura de 1 a 2 centímetros. E esse muco protege o nosso estômago contra a ação do suco gástrico, do HCl, de potentes enzimas como a pepsina. Então nós teremos o órgão chamado estômago com uma parede extremamente muscular. Tem músculos oblíquos, longitudinais, circulares, músculo atravessando um monte de coisa ali para garantir a movimentação. Geralmente contrai aqui, região do fundo, empurra o alimento para o antro empurra o alimento para o fundo e fica movimentando ali, misturando. Abrindo, nós temos abrindo na superfície aqui do muco, glândulas gástricas. E essas glândulas vão secretar o famoso suco gástrico. Então, o suco gástrico é o suco do estômago. Na glândula gástrica, nós teremos células, como as células parietais e as células principais. As células parietais produzem e secretam uma glicoproteína chamada fator intrínseco. E esse fator intrínseco agarra, segura a vitamina B12, ou cianocobalamina, e protege a vitamina B12. Faz com que a vitamina B12 passe do nosso estômago e seja absorvida lá no nosso intestino delgado. Então esse fator intrínseco é uma glicoproteína essencial para proteção e depois absorção da vitamina B12. Pessoas que têm lesões no estômago, às vezes cânceres, outras doenças, que têm, às vezes, perda parcial do órgão, infelizmente, podem ter diminuição na produção e secreção do fator intrínseco. Isso diminuir a absorção considerável da vitamina B12 e isso levar às anemias. Lembra? Vitamina B12, importante para a formação de células vermelhas do nosso sangue. Também a célula parietal produz e secreta o HCl, o ácido clorídrico, um ácido forte, importante para a conversão do pepsinogênio em pepsina. Então, pepsinogênio. Quando você vê essa terminação aqui, nogênio, tripsinogênio, pepsinogênio, grãos de zimogênio, são substâncias inativas que serão convertidas para formas ativas. Então, na presença do HCl, pepsinogênio é convertido em pepsina e a pepsina vai fazer a digestão de proteínas. A pepsina é uma potente protease. Então, carnes, ovos e outros alimentos ricos em proteínas têm o início da digestão química aqui no nosso estômago. Início da digestão química das proteínas no nosso estômago, para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer vestibular. Esse bolo alimentar no estômago, ele tem, obviamente, o alimento, aquilo que veio da secreção da saliva, mais o suco gástrico, isso tudo misturado, mas ainda o muco ali na superfície, isso tudo misturado vai formar o quimo. Quimo é o bolo alimentar no nosso estômago. Esse muco fica aqui na parede, mas óbvio que tem algumas substânciazinhas que se desprendem e se misturam ali, mas ele fica ali grudado na parede, se soltando, sendo reciclado constantemente. Ok? E esse quimo é o bolo alimentar no estômago. Ele vai ficar ali um tempo, esse tempo é variável como sócio. Comi uma feijoada, mas eu não comi um prato, 2, comi 4. Fui num churrasco, era churrasco o dia inteiro. Fala, caramba, você ingeriu muitos tipos de alimentos proteicos, grande quantidade, e esse esvaziamento gástrico, ou sair o alimento do estômago para o intestino delgado, pode demorar um pouquinho. Então ele vai ficar mais tempo ali, mais tempo. Para sair, ele tem que passar pela região do piloro. E aí vai para o duodeno, primeira porção do nosso intestino delgado. Mas eu quero lembranças. Na cavidade oral ou boca, pH 6,7. Principal enzima que participa, que trabalha ali, que participa da digestão, pitialina ou amilase salivar, digerindo açúcares, amido/glicogênio. Começou,
a digestão principalmente do amido, cavidade oral ou boca, num pH 6 a 7. Faringe, passagem, esôfago, passagem, parou, no estômago. Bolo alimentar no estômago, quimo. O pH lá, 2, 3, um pH ácido. Nós temos um ambiente ácido no estômago. Isso tem uma ação bactericida, impede proliferação de micro-organismos ou bactérias. Esse ambiente ácido é importante para a ativação do pepsinogênio ou converter o pepsinogênio que é inativo em pepsina, então graças ao HCl. Esse suco gástrico também tem uma ação desmineralizadora. Se comer uma coisa dura, rígida, um pedacinho de um osso, jogar para dentro, esse ambiente ácido também facilita a retirada de sais minerais. pH entre 2 e 3, bolo alimentar no estômago, quimo. Então eu preciso dessas lembranças gerais ao longo do sistema digestório. Para você que faz Enem, vestibas, concurso público ou está estudando aí para bem-estar, para conhecimento ou para a sua futura profissão. Vamos parar por aqui, porque na próxima aula eu vou continuar a caminhada no sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago. Eu espero que você tenha me entendido. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, aulas semanais para vocês mandarem muito bem nessa disciplina que é a mais linda de todas, se chama Biologia. Um abraço e bons estudos para todos vocês.